Desde tempos ancestrais, na aliança com a natureza animada, povoavam céus, mares e montanhas, seres mágicos e fantásticos. Dotados de sabedoria e portando divindade, os dragões adormeciam para a proteção de suas moradas. Os mais poderosos escolhiam montanhas para seus refúgios. Embebidos pela devoção de seus súditos, fertilizavam os campos e amansavam as tempestades. Enfurecidos por serem despertados pelo ardor da ameaça, hasteavam o mastro das tormentas e, após a destruição, jaziam apenas as cicatrizes derramadas nos vales deformados e nas planícies derrotadas. E no dia 11 de março de 2011, um dragão enfurecido atingiu o Japão. Enquanto isso, no outro lado do mundo, mais um dragão foi despertado. Uma extraordinária inundação aconteceu. Supõe-se que o que deu motivo a um tão repentino acontecimento fora uma bomba, já bastantemente pesada, que arrebentara contra as altas serras. Correndo por ela em desmesurados turbilhões em breves horas, a enchente subiu sobre o nível ordinário do mesmo rio mais de 25 palmos. O fez sair cobrindo as margens laterais, planícies, charcos e ruas da povoação. Na matriz estiveram as casas com 3 palmos d'água. Na rua do campo, outro lugar baixo, subiu até a cumieira, e os moradores, amedrontados de pavor, desampararam suas casas e foram procurar amparo da Santíssima Virgem, a Senhora do Porto, e um seguro asilo na sua igreja, onde se hospedaram enquanto não baixaram as águas. Estas, na força de sua furiosa corrente, arrebentava tudo quanto encontrava em sua passagem. Mais de 150 animais de gado foram levados. Foi imensa a perda. Todas as sementeiras e plantação de cana e mandioca onde chegaram as águas ficaram destruídas e arruinadas. O rio cheio de tranqueiras, com grossas árvores que as águas arrancaram da terra, tudo mostrava em aspecto destruidor e por isso é celebrada a sua memória como o nome de dilúvio. E para causar mais espanto, este acontecimento foi principiado em uma noite escura, com o rumor das águas e os gritos de quem necessitava de socorro. Em acudir uns em canoas salvando as famílias e as fazendas, a outros ajudando em seus trabalhos, desde a mais remota antiguidade nunca houve outro igual. O que você acabou de ver é de 2011. Mas o que você acabou de ouvir ocorreu em Morretes no ano de 1796. A ocorrência de desastres ambientais no litoral do Paraná não se restringe ao dia 11 de março de 2011. De fato, perpassa todas as décadas anteriores com vários registros detalhados, podendo ser retomado até o ano de 1796 em Morretes. Nos últimos tempos, vários desastres têm se intensificado, bem como nas áreas vizinhas ao estado. Região do litoral do Paraná afetado pelas fortes chuvas. Município de Paranaguá. Casas atingidas, 170. Desabrigados, 159. Óbitos, nenhum registro. Município de Antonina. Casas atingidas, 1.281. Desabrigados, 1.160. 2 óbitos registrados. Município de Morretes, casas atingidas, 2.535. Desabrigados, 1.180. 1 óbito registrado. Município de Guaratuba, casas atingidas, 65. Desalojados, 140. Óbitos, nenhum registro. Meu nome é Marta Vargas, eu residia há 40 anos no bairro das Laranjeiras, que foi soterrada no dia 11 de março. Atualmente eu resido no abrigo da prefeitura.
Ela falou que tá morando aqui há 40 anos? Mais, acho. Mais de 40 anos? É, porque eu nasci praticamente aqui. Né? E nunca aconteceu? Nunca, 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 nunca. Nunca, nunca. 15 de março de 85. E até hoje. 26 para 27 anos. O começo da atividade minha aqui foi trabalhando para a fazenda e comecei a plantar uns cafés aí. Bom, faz 13 anos que a gente tem o sítio aqui, né? E a gente nunca tinha visto nada igual. Que nem eu falei, às vezes dava aquela chuva forte e tudo, né? Alagava a estrada, alagava aqui na frente do nosso jardim, né? Mas era só isso, sabe? De repente baixava e tudo bem, né? A gente teve uma cheia muito fora do comum aqui. Na verdade, a gente já teve um ano bem complicado, que a gente teve em torno de 15 enchentes em um ano. Foi uma das piores situações que nós passamos, né, durante esse tempo que nós estamos aqui, né? Que uma enchente desse nível nós nunca tinha passado ainda. Toda a vida, uma chuva fora do normal, assim, despejando como quem abre um lençol, assim, com bastante água. E caía aquilo com tanta força, com tanta velocidade, assim. Eu levantava de noite com medo. A gente ficamos um pouco com medo, sabe? Porque a gente não via nada, a gente só escutava o barulho. E assim como a gente saiu daqui, que a gente chegou até a casa do vizinho, a gente começou a ver muita água que a árvore estava trazendo. E onde essa água com a árvore passava, elas estavam destruindo tudo, palmeira, árvore, elas estavam arrastando tudo, cerca que tinha. Então, o medo maior era porque a gente não via, a gente escutava mais o barulho, né? E o barulho era muito forte. Era um barulho tipo pedra com pedra, barulho de pedra estralando, tipo uma pedreira, pedra se rachando, madeira se torcendo. Então, era tudo junto, então o barulho era muito forte. Só estando assim para sentir, para ter noção da proporção daquele tremor horrível, parecia que o chão estava se abrindo, assim, sabe? Que ia afundar tudo. Após eu escutar um estrondo assim, fui no portão da minha casa e meu vizinho, chamado Marcelo, que falou para mim: corra, dona Marta, que o morro está desandando. Nisso eram entre 18 horas e 18h30. Minha filha estava servindo sopinha para bebê de 1 ano e meio. E chamei ela e saímos correndo. Já a lama estava no meu joelho. E essa área da cachoeira ia subindo no dia. Então a gente estava até tirando foto ali, porque cada vez que dava enchente, tirava foto para provar que a cachoeira era bonita. E ali para as 11 horas, aí derramou água mesmo, parecia um balde de água. E aí lá para as 2h30, 3 horas, ela deu a alavanche. Aí começou a levantar esse mato que tinha aqui, cair. Daí quando foi depois do almoço começou a chover, 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 daí começou a subir a água, e aí de repente começou a transbordar o rio, começou a encher aqui, né, a parte aqui onde a gente tem esse pomarzinho, daí começou a encher a nossa área também, daí a gente começou a levantar as coisas lá dentro de casa, né, daí entrou água dentro de casa. Daí, de repente, assim, a gente viu, né, eu filmando lá, vendo o que parecia, eu comentei com a minha mãe, falei: mãe, parece que jogaram fermento nesse rio, que ele tá crescendo rápido, né, tá com velocidade, assim. Aí quando a água começou a bater nas pernas, assim, que a gente começou a ouvir aquele barulho horrível, porque antes disso tremeu o chão, tremia, assim. Aí passou um pouquinho, começou... Depois de que tremeu aquele monte, a gente começou a olhar assim, que a água começou a crescer. Daqui a pouco, quando eu olho que a pedra deslizou ali, eu já peguei na mãe e falei: mãe, vamos correr, que vai vir em cima de nós, né? Corremos pra cá, a madeira já vinha atropelando, já. Por milésimos de segundo, não morria todo mundo ali. A paisagem, como você está vendo nesse cantinho ali, era tudo, até em cima daquelas pedras lá. Ali em cima daquelas pedras tinha figueira de 1 metro de grossura. Aqui tinha paineira de 15 anos plantada. Ali tinha, por lá debaixo da estrada, tinha taquara, bambu, moita de 8 metros em roda, em diâmetro no caso. Saiu voando tudo. A ponte que nós tínhamos ali, que era de material, ela levantou de costas e se arrebentou no cair.
que era uma ponte muito bem feita, 24 anos tinha essa ponte. Onde passou, o rio de 2 metros de largura virou em 30 metros de largura. A gente sabia que o rio enchia bastante, mas não nessa proporção de descer a serra, não. Esse foi um fato único, nunca aconteceu. Acho que, de repente, daqui para frente, eu acredito que vai acontecer mais vezes. Nunca, acho que ninguém. Tem pessoas de 80, 90 anos, primeira vez que viram isso. E ninguém quer mais ver. Eu nasci aqui. Nasceu aqui na região? Nasci. Minha mãe já está há 47 anos. Para quem mora todo esse tempo aqui, a gente sabe que nunca aconteceu. Encher o rio enche sempre, dá enchente normal, cabeça d'água normal. Agora, esse tipo de coisa não. A gente teve a colaboração da população, né? Muitos voluntários, todos os setores da sociedade participaram efetivamente. E o governo do estado dando uma participação muito significativa, com remédio, com médicos, com ambulância, deixando à nossa disposição. Da Defesa Civil. Só da Defesa Civil? Da Defesa Civil. Eles tiveram, eles traziam alimentação, eles traziam água, assim. E lá foram muito bem tratados o povo. Nisso aí não podemos se queixar, foram muito bem tratados. Lá no Caique em Paranaguá. Então lá tinha roupa, porque tinha gente que saiu só com a muda de roupa, porque perdeu casa, perdeu tudo. Então lá eles pegaram roupa, comida à vontade, tinha médico lá, remédio. Foi muito bem atendido o povo. Nessa parte aí, nota 10. Agora não, agora pararam, agora cada um está se espremendo conforme pode, né? Conforme pode. É da parte das autoridades fazer o que fez para nós aqui. Além de nós passar todo esse sofrimento aqui, eles ainda vieram com o pé na nossa garganta, deixar nós aqui 80 noites no escuro, que nem morcego aqui no escuro aqui. Judiaria, porque a gente já é de idade. Eles ficaram isolados completamente, vamos dizer assim, via terrestre. Foi no máximo 5 dias. A Prefeitura de Guaratuba deu o material, que foi a madeira, e foi reconstruída com a mão de obra e o restante, tudo com mão de obra dos agricultores da região. A questão do acesso ficou a cargo da Prefeitura, aonde foi então feito uma parceria com o governo do estado através da patrulha rural, do DR, onde eles estão até hoje, inclusive lá, finalizando os acessos então para as comunidades. A ponte foi feita uma ponte bem provisória, com varas de eucalipto, uma coisa que é para aguentar muito pouco tempo, na verdade é quase um risco. Nessa ponte passa ônibus escolar, passa a produção de banana, passa todo mundo agora de Limeira que tem lá. A comunidade do Cubatão foi fantástica. Eles reconstruíram em 3 dias uma ponte, né, que ligava o Cubatão onde vai para Limeira, ali para os Bananais. O município, eu estive lá, nós compramos as tábuas, todos eles com pregos fizeram a ponte, fizeram um acesso precário, mas em seguida, em 4, 5 dias já tinha esse acesso. Então foi muito bom. E agora nós faremos as pontes todas de concreto. Ponte que dá acesso para lá foi destruída. Aí a prefeitura não teve muito empenho. Na verdade, os colonos aqui, que têm lavoura e estavam perdendo as suas lavouras para o lado de cá, perdendo a sua produção, tiveram que pegar e fazer, porque se fosse para depender da prefeitura, provavelmente não teria saído até hoje. Mas a prefeitura chegou, prometeu que logo em seguida, 2, 3 meses depois, a ponte seria construída, mas até hoje não tem nem nada. A prefeitura mesmo abandona a gente aqui na nossa localidade, a gente tem um abandono da prefeitura. Os municípios, logicamente, tiveram contrapartida. Nós sabemos, por exemplo, que o município de Paranaguá ajudou o Estado, né, pagando a estadia dessas patrulhas rurais, dessas pessoas que trabalharam nas patrulhas rurais, ajudou fornecendo alimentação, ajudou fornecendo estadia, né,
E nós sabemos que os municípios tiveram alguns gastos, né? Mas quando nós não devemos nos esquecer que a atuação do Estado e do governo federal, ela deve ser complementar. Então, há uma parcela que se espera dos municípios. Nesse deslizamento de terras, minha filha perdeu tudo. Tudo. Ela ficou só com a roupa do corpo, ela e as crianças delas. Tudo baixo, não era assim. Isso aqui tudo soterrado, aqui era um varal aqui, ó. Lá tinha um balanço, vocês estão vendo ali, tinha uns pés de bananeira ali, ó. Daí ele veio tudo, de lá de cima veio onde está as árvores, né, que veio para baixo. A mulher pegou o menino cego, levou na vizinha, aí na hora de sair, a enxurrada pegou ela. Carregou ela uns 40 metros, ficou embaixo de um escombro de 1 metro de altura, corpo inteirinho machucado, e na mão dela rasgou. O couro daqui até lá saiu tudo. Quando foi sábado, nós fomos lá em cima socorrer uma prima minha que a água tinha carregado, que morreu uma prima minha aí. E aí estava um vizinho meu também que sofreu com a enchente, carregou ele por riba das madeiras e batendo ele perdeu uma orelha na enchente. O rapaz saiu todo machucado, todo pisado. Se eu não tiver condição de ficar aqui, eu pretendo, né? Pretendia estar num lugar seguro, melhor, né? Claro, para minha família, para mim. Não tanto pensando em mim, mas nas crianças, né? Você acha que é uma área de risco que a gente está aqui, vai fazer o quê? Fazendo o quê aqui? Aí eu não sei, né? As autoridades que tinham que ver isso, né? Mas não sei. Fala uma coisa e fala outra. Estamos esperando para ver. Tenho dentro da minha casa aqui a escritura para mostrar. Está ali. 80 anos de escritura, de terreno comprado, pago. Então agora tirar a gente daqui com tudo que está colocado, barracão, casa de morada e mais casa que eu tenho ali para trás, que tem inquilino dentro, né? Abandonar tudo e ir para um lugar que eles querem dar onde eles bem pensam assim de dar. Agora eu faço uma comparação como eu fiz para o rapaz ali. Por exemplo, eles estão namorando com uma moça que se gostaram ali, coisa e tal, mas daqui a pouco eles não se agradou mais daquela moça, não quer saber daquela moça mais, mas o pai e a mãe têm uma ordem de fazer eles casar na marra e tem que viver. Então o coitado vai pegar aquela moça que não está gostando e vai viver o resto da vida com aquela moça, todo dia olhando para aquela moça que ele não gosta. Assim, eu faço uma comparação como eu seja filho das autoridades e as autoridades querem me pôr num lugar onde eu não me agrado, não gosto. E aí eu vou viver uma vida infernada, uma vida terrível no restante da minha vida com a idade que eu estou. Isso aí não é justo. Não há como nós tirarmos alguém de uma área rural e colocar dentro da cidade. A gente vai estar matando essa família, porque eles aprenderam a subsistir na área rural. O que será trabalhado nos municípios é justamente aquilo que cada município apontou como necessidade. Por opção do governo federal, né, o recurso foi repassado para o governo do estado, né, referente aos 4 municípios: Guaratuba, Paranaguá, Morretes e Antonino. Né? E esses recursos não serviram para cobrir as despesas anteriores. Né? Eles servem para, daquele momento, o que não foi feito ainda em diante. Eles querem que a gente saia daqui. Tudo bem, mas sair e deixar tudo? Receber uma casinha pequena, sem terra, sem nada? E o que a gente empregou aqui? E esse dinheiro? Por que então eles não indenizam o povo daqui? Esse dinheiro dava para indenizar todo mundo e acho que sobrava ainda. Né? E todo mundo, não digo que ia sair feliz da vida, mas bem melhor do que largar tudo e ir embora. Vocês não acham? Agora, o que eu mais sinto mesmo, depois de tudo, é ter que ficar sem casa. Porque eu já tenho 65, daqui a um mês já vou fazer 66 anos. Então eu acho que não tenho mais idade para andar de casa em casa, né? De aluguel, de favor. Eu vou chorar. Eu tive uma vida muito sofrida. Você... Falam assim, você está nova, mas é porque eu tenho uma cabeça boa, né? Eu sofri muito, fiquei com 5 filhos, criei meus 5 filhos, para agora ficar sem casa.
Os municípios não imaginavam que pudessem estar sujeitos a esse tipo de processo. É um pouco da questão cultural do Brasil. Nós viemos quase 500 anos imaginando que o Brasil era um país que não tinha desastres, que nós éramos protegidos por Deus. E não existe isso, né? Nós somos protegidos por Deus como todo país. Deus não vai selecionar um país para proteger. Nunca veio ninguém aqui dizer, olha rapaz, você sai daí que aqui corre um risco muito grande, é um perigo. Só chegava aqui, oh, que lugar bonito, maravilha, isso aqui é um Éden. A área de risco para nós hoje são as áreas sob a influência das marés. E nunca a área de risco foi o morro, porque nós não temos ocupação em morro. Nós não somos igual Blumenau, nós não somos igual as outras cidades aí que tem o Rio de Janeiro. Né? O Rio de Janeiro é ocupação na encosta do morro, nós não temos isso. Nossa cidade é uma planície, nós estamos localizados numa planície litorânea, a cidade é plana. As casas que estavam nos morros aqui têm mais de 50 anos. Esse bairro da Laranjeira, eu nasci ali bem perto daquele bairro, eu brincava ali naquela região, jogava futebol, subia em árvore por ali, e eu estou fazendo esse ano 58 anos. Então eu posso com certeza dizer que pelo menos 58 anos tinha aquela ocupação ali. Assim como o bairro da Caixa d'Água e assim como o bairro do Portinho, da Graciosa de Baixo, da Graciosa de Cima. Então não há que se dizer que houve uma invasão, que houve uma especulação imobiliária ou coisa parecida. Até porque na época que se construíram essas casas não havia nenhuma preocupação quanto a essa questão de você não fazer casa em certa altura ou com certo declive. A Demadan, ela desenvolveu um projeto que chamava-se Ecobairro, já alertando, né, sobre o bairro Laranjeiras, que estaria situado as moradias numa área de risco. E que no futuro aquela área lá justamente poderia vir a se desmoronar, como aconteceu no dia 11 de março. Hoje a gente vê diferente, tá? E vê muito diferente do que via, inclusive, antes de 11, porque nós temos uma legislação aqui que é o plano diretor da cidade, e algumas outras legislações, inclusive federais e tudo mais, onde fala de cota para você fazer casa, onde fala inclusive de grau, né, de declividade para você fazer. E você vê que isso, com o exemplo do acidente, vê que isso aí tudo não serve para nada. Nada. Por quê? Veja bem, vamos analisar o nosso acidente aqui. Aquela casa que estava lá em cima do morro, num lugar tecnicamente e legalmente totalmente fora né, das condições legais, ela nada sofreu. Porque o morro ele cai de um certo, não da metade para baixo, mas ele cai, ele não vem caindo lá de cima, ele cai de uma certa altura, como foi o que aconteceu aqui em Antonina. Então o pessoal que estava lá em cima nada sofreu. O município nunca se preparou nesse sentido, né? Nesse sentido nunca se preparou e confesso que não está se preparando. Nós deveríamos ter todos os municípios que têm esse problema dentro das escolas já. Então, colchões infláveis, cobertas, tudo que você puder já deixar no local, porque infelizmente quando acontecer um problema como aconteceu, você já tem uma estrutura mais próxima para atender a população. Então o perímetro rural ele ficou assim para segundo plano, né, da elaboração do plano diretor. Eu acho que fica uma lição para os municípios. Há necessidade de preparar o sistema de resposta antes de cada desastre. Não dá para esperar o desastre e daí pensar em como é que vai responder. Isso tem que estar pronto antes. Nós tínhamos duas condições realmente que fizeram com que as chuvas fossem bastante abundantes aí. Já chovia praticamente uma semana de chuva naquela região. Então nós tivemos chuvas até bem significativas nos dias 9 e no dia 10. Chuvas em torno de 70 milímetros em toda a bacia hidrográfica aqui nessa região toda da Serra do Mar.
De repente, no dia 11, os ventos estavam trazendo do oceano em direção ao continente uma grande quantidade de umidade. Isso, então, somado ao que já vinha ocorrendo, o solo já estava bastante saturado pelas chuvas. Tivemos um volume expressivo no dia 11, então, através dessa umidade que veio do mar associada à frente fria que estava parada. O destaque está em Morretes, que em apenas 3 dias choveu 382 milímetros, quase 4 metros. Já em Paranaguá, durante o mesmo período, 256 milímetros de chuva quase alcançaram a média histórica. Junto da Serra do Mar, no ponto da BR-277, choveu 362 milímetros, muito maior que a média. O caso foi de uma frente fria parada sobre a região, somada então aos ventos que vinham do mar em direção ao continente. Foi isso que trouxe e causou esse grande volume de precipitação. Os raios solares aquecem a água do mar e provocam evaporação e formação de nuvens. Essas nuvens são levadas ao continente e, ao rebaterem na Serra do Mar, sua subida provoca diminuição da sua temperatura e intensa condensação, chamada chuva orográfica. Inicialmente, a água dessa chuva corre superficial ao solo e depois percola. Quando abundante, pode provocar intenso desmoronamento devido ao peso. A mecânica do desmoronamento ocorre pela ação da água que preenche os espaços vazios do solo, tornando-o extremamente pesado. Numa declividade, pode ocorrer primeiro em pequenas quantidades e, posteriormente, ao desabamento de toda a encosta. Nós estamos aqui na Colônia Pereira, pertencente ao município de Matinhos, diante de um perfil natural aberto por um desmoronamento que ocorreu por excesso de águas da chuva nos últimos meses aqui no litoral do estado do Paraná. Esse perfil, na verdade, ele mostra bem o chamado manto de intemperização, ou seja, essa camada de solo que encobre essa parte montanhosa do relevo. Aqui nós podemos notar também que a estrutura do solo, que funciona como uma esponja, apresenta-se encharcada pelas águas da chuva. E isso, junto com o processo de retirada da vegetação, nós temos então um processo de desmoronamento natural causado por esse encharcamento do solo. A presença dessas rochas incrustadas no meio do solo faz com que ele se torne cada vez mais inconsolidado. Como nós estamos aqui num ambiente inclinado, com ausência de vegetação, isso se torna um ambiente não propício para a construção de casas. Temos aí solos residuais, maduros, onde você só vê o solo lá, não enxerga a rocha, nada, está aquele solo lá com a parte orgânica, coisa e tal. E abaixo daquele solo, uma rocha alterada, residual, que a gente chama de saprólito. E a diferença entre um material rochoso e um material que nós chamamos aí de residual ou de material inconsolidado, é que o inconsolidado é rocha alterada. Tudo que você consegue com uma pá ou um trator, você retirar. E o rochoso é que a gente tem que usar dinamite ou outro dispositivo para tirar, né? Então, aí aparece esse horizonte B, saprólito, que a gente chama. Aparecem as evidências ainda da rocha, só que ela está alterada, sei lá, com um martelinho, você tira um barro, mas você vê todas as características da rocha. Então aqui tem uma rocha já bastante intemperizada, fornecendo minerais para esse solo. Essa também é uma área de grande inclinação, o que é favorável a esses desmoronamentos. Eu estou no topo do Morro do Canal neste momento. Vocês podem observar o conjunto de rochas que estão todas agrupadas. É muito característico nos cumes da Serra do Mar existir esse grande acúmulo de rochas. E pode-se notar uma série de reentrâncias entre essas rochas, onde a vegetação se desenvolve. Aqui atrás nós percebemos um corte no embasamento cristalino da Serra da Prata, aqui no litoral do Paraná. Esse embasamento cristalino é formado de granito gneiss. Essa rocha ela está intemperizando e formando aquela estreita camada de solo, um tipo de neossolo que só se mantém por causa da cobertura vegetal. Ao retirarmos essa cobertura vegetal e com excesso de chuvas, é que se promove um desmoronamento, como ocorreu ao longo da serra nesses últimos desastres aqui no litoral. Dentro da terra, dentro do relevo, tem estruturas. Principalmente tem uma estrutura que é chamada de aclasamento de descompressão,
são descontinuidades abauladas, onde, quando a água penetra nessas fissuras, ela começa a alterar e forma uma camada de material argiloso. Agora, mesmo que chova, quando chove muito, mesmo que tenha a floresta, aquele material argiloso, com excesso de água, ele se liquefaz. E aí vem todas aquelas fatias descendo da serra, levando material rochoso, que aconteceu muito na Serra da Prata. Tem dois tipos aí desses deslizamentos. Um que é esse aqui, que a gente chama de translacional, que é exatamente esse que tem uma camada embaixo e desce tudo. E tem o que nós chamamos rotacional também. É um perfil muito profundo de um tipo só de material. Não existe acamadamento nem coisa. Então, a água toda penetra nesse solo como um todo. E aquela parte faz com que elas deslizem, mas daí em forma de escadas, assim. Nós encontramos aqui as fendas de tração. Temos um exemplo de um processo em microescala do que ocorreu nos desastres aqui na Serra. A falta da vegetação nativa, consequentemente a falta das raízes dessa vegetação, que também auxiliam na contenção da estrutura dos solos, também são um agravante nesse rompimento, nessa formação de fendas de tração e nos consequentes deslizamentos. Como há um barramento natural, porque desce troncos, arrebenta troncos, né, próprios blocos de rocha, esses troncos se atravessam no canal e formam uma barreira. E essas barreiras, às vezes, ela consegue preservar todo o material que está em cima. Às vezes sobe outros que descem por cima daquilo, desce, vai embora, mas fica um barramento lá. Então nós chamamos de colúvio. Tá? Aquilo recente, fica lá, está lá barrado. Ao longo do tempo, pode ser que as madeiras apodreçam, ou haja um novo evento desse, pode ser não nas mesmas proporções, um pouco menos, mas que aquilo já está poroso por natureza, aquele solo que fica ali, aquele entulho todo, e aí vai descer. O DR, quando a estrada 277 foi implantada, os engenheiros acharam agradável, acharam simpático aquele lugar tão plano, embora sabendo que ele estava um pouco mais embutido, mais fundo do que o nível geral da planície litorânea, e talvez até por causa disso. Então caiu no agrado deles e eles passaram justamente o traçado da estrada por aquele lugar. A estrada nesse tempo, nesse trecho, tem duas pistas, uma que vai e uma que volta. Cada uma tem suas pontes, tem sua ponte. Não estou falando agora dos pontilhões, é ponte de verdade. Essas pontes, uma delas, pareceu-me que foi construída baixa demais, sobre o nível d'água. Tanto que quando, no dia da fúria do Rio Sagrado, aquela ponte foi arrancada e adernou-se. Na verdade, o que ocorreu com o represamento foi a queda das encostas, né, o madeiramento que represou os rios e houve um alagamento de forma geral, inclusive afetando a rodovia. A floresta é um vale. Então você tem o eixo principal da Serra da Prata, mas tem um eixo secundário da Serra da Prata que separa a floresta do Mundo Novo. O rio ali é a porção superior do Vale do Rio Jacareí. E como a 277 passa bem rente à serra, ali naquela porção, o que aconteceu? Desceu tudo, chegando a 277, a 277 é bem mais alta do que o nível do terreno, mais alta do que, inclusive, a 508 em relação ao nível do terreno, 277 é muito mais alta, ela represou e daí deu todo o estrago. Se esses 100 milímetros agora, de novo, se repetisse nessa região de Morretes, nós teríamos eventos bastante semelhantes. Porque o solo ainda está instável, existe um tempo para que isso se acomode, a estrutura torne de novo, fique mais estável. Mas por enquanto ainda está instável, foi recente esse acontecimento. Apesar de o Brasil ter entrado tarde
na discussão da proteção dos seus ambientes naturais. Na verdade, tudo que se fez aqui data do século XX, avançamos muito. A nossa legislação é uma legislação moderna, aberta e que inclui a sociedade como protagonista, né? Na Constituição Federal está bem claro que é dever do povo participar da proteção do meio ambiente. E isso foi uma vitória notável, principalmente, sobretudo a partir das últimas décadas do século XX. Todas as áreas, praticamente todas as áreas em que o Rio de Janeiro sofreu, enfim, a ação desses eventos climáticos, chuvas, enchentes, deslizamentos, eles ocorreram em áreas de risco. Em áreas em que, no Código Florestal atual, são considerados como áreas a serem preservadas. Áreas de preservação permanente, áreas declivosas, áreas, enfim, que você tem uma condição de ocupação humana e fatores antrópicos limitantes, né? Não é área para moradia. Eu não sei se as nossas recomendações foram ouvidas, porque normalmente não são. Mas o que a gente está chamando já há muito tempo atrás, em vários governos, a gente estava falando do desmatamento na Serra do Mar. A ocupação da vertente de uma região montanhosa que tem uma determinada inclinação não pode ser ocupada. É uma área de preservação permanente, visando duas coisas. Por exemplo, aqui no litoral seria a defesa do porto. E em outras regiões é manter os recursos hídricos e não tirar a floresta, porque aí perderia-se a fonte de água, que é o abastecimento. Por ter vegetação em cima, foi mais localizado, foi só nos canais de drenagem mesmo. Que se fosse uma área totalmente desmatada, tinha descido tudo. Não tinha. Você vê na serra, você vê rasgos na serra, no meio da vegetação. Se fosse uma área desmatada lá em cima, não tinha os rasgos. Era só a rocha que você ia ver lá. Não ia ter mais solo lá em cima. Em termos de processo natural, eles foram semelhantes. A magnitude de deslizamentos, quantidade de deslizamentos, eles foram semelhantes. A diferença foi que lá o desastre é muito maior. O que é um desastre? É um processo perigoso multiplicado pelo prejuízo que esse processo gera. No caso, o processo perigoso foi semelhante, mas o prejuízo foi diferente. O prejuízo foi diferente porque as áreas afetadas pelo processo perigoso eram menos ocupadas aqui do que lá. Então aqui boa parte das áreas afetadas eram áreas de proteção, parques, que foram construídos e preservados pela história de pessoas que defenderam essas áreas. No Rio de Janeiro, as montanhas, os vales estavam muito ocupados e isso gerou um número muito maior de perdas econômicas, de prejuízos agrícolas, de perdas de pessoas mesmo. Então, processos eles foram semelhantes. Prejuízos foram diferentes porque lá o prejuízo foi muito maior. Se não existisse o parque, provavelmente essas áreas estavam desmatadas. O Parque Nacional fez diferença nesse caso. Então, essas conquistas que nós tivemos ao longo dos últimos 20 ou 30 anos, de motivo de orgulho para os brasileiros, se transformaram em obstáculos à expansão do capital no campo no Brasil. E enquanto o mercado não se sentir, de alguma maneira, ameaçado de fato, não vai parar. Eu creio que quando há essas catástrofes, como nas serras serranas aqui no Paraná, em Santa Catarina, o primeiro movimento é de solidariedade. As pessoas enviam alimentos, enviam roupas, tudo aquilo que podem, elas procuram ajudar. Mas chega um ponto em que essas necessidades básicas são satisfeitas e aí entra a política, que é a maneira de organizar de tal forma a construção das casas,
a colocação das indústrias, o estudo das calhas dos rios, um estudo melhor da geofísica das montanhas que acabaram deslizando. Aí a parte científica, a parte política, e é o momento em que os interesses entram em choque. Então, esse lado político, entra a questão da ética, entra o controle da sociedade, dos organismos que devem acompanhar a aplicação desses recursos, e por isso a gente não deve entregar esses recursos simplesmente ao poder público. Então, a política no sentido estrito de partidos, do poder público, e política no sentido grande. É uma participação da sociedade para que não haja corrupção e que aquilo que for construído tenha sua agilidade. Dia 5 de junho, o evento chamado Fórum das Comunidades, que congregou as comunidades atingidas, 12 comunidades atingidas aqui na nossa sede aqui da UFPR Litoral. Todo um período do dia que foi destinado a perguntas e respostas da população frente às dúvidas com relação à recuperação das áreas, ela não aconteceu, porque os representantes simplesmente não apareceram, eles não estavam aqui para responder. Ano que vem é ano político, né? Então vai haver muito discurso político em cima dos deslizamentos e muitas promessas que não vão ser realizadas. O nosso sistema, ele está baseado nos agentes de governo. E como o agente de governo muda, quando muda o agente de governo, o sistema todo muitas vezes se desarticula. Só que tem um detalhe, o desastre não entra no plano de governo. E ele não respeita se o governo é novo, se o governo é velho. O desastre pode não ocorrer nunca num governo, como pode ocorrer no primeiro dia de governo. Então é um trabalho enorme, não é de 1 ano, 2 anos, não é de um só governo, né? Isso aí provavelmente vai ser de muito mais, né? Se levarem a sério os outros, para aqui para frente, levarem a sério também. Prevenção é responsabilidade de todo mundo. É minha, é sua, é da Secretaria de Obras, da Secretaria de Planejamento, é do Departamento de Estradas, é de todos. Preparação para a resposta é especialmente da Defesa Civil. Então, a Defesa Civil é a defesa da sociedade nos momentos de emergência. Então, a responsabilidade da Defesa Civil é muito grande nesses momentos. Para isso, ela precisa estar muito bem preparada. Então, quem é responsável? É o poder público. Devia tirar essa população que vive aí. A responsabilidade é do próprio município, porque existem os planos diretores. Eu vou ter que cair novamente esses planos diretores, né? Mas o problema é que a maioria dos planos diretores não foram levados em conta essa parte de risco. O plano diretor está escrito da Laranjeira. Inclusive, eles propõem fazer um parque lá. Até pode dizer, segundo o plano diretor, a parte física, até eles podem se referenciar a isso e fazer aqueles mapas bonitos, coisa e tal. Mas não levam muito em conta isso, não. A deficiência está em que os organismos de governo pouco usam a informação científica de um lado e pouco financiam e valorizam ela de outro. A Prudência recomenda e é dever do Estado garantir pesquisas que assinalem e permitam políticas preventivas para evitar acidentes e sofrimento humano. Cada um desses processos, ele oferece um perigo diferente, gera um prejuízo diferente, exige uma resposta diferente e uma preparação e prevenção diferentes. E à medida em que a gente não tem essa informação, a gente faz tudo igual. E como você faz tudo igual, você acerta alguns e não acerta outros. Então, acho que temos que fazer um grande investimento em informação científica de compreensão dos processos que ameaçam a sociedade. Uma coisa é a biodiversidade, a outra coisa é a segurança nacional, segurança ambiental. É o que está faltando aí não tem segurança ambiental. E um estudo mais minucioso da natureza que nos envolve. Quais são os lugares de risco onde não podem ser construídas casas, onde as pessoas têm que aceitar morar em outros lugares. E aí entra então uma consciência ecológica, um sentido de iluminar o conhecimento dessas pessoas para aceitarem medidas e renúncias, mas que acabam beneficiando a ele
e as outras populações. Tudo isso tem uma implicação muito estreita com a estrutura geológica, e isso é muito bem conhecido. Isso tem publicações, tem uma série de publicações feitas pela Universidade Federal do Paraná, que é só ir e consultar. Nós temos publicações de risco já há 10 anos, dizendo da possibilidade desses acidentes. Tem um capítulo desse livro que é sobre os riscos, qualificação, quantificação, consequência e distribuição de riscos geológicos no litoral do estado. Tem agora um livro que está publicado na Universidade Federal do Paraná, Origem e Estrutura das Paisagens Tropicais e Subtropicais. O terceiro volume aborda toda essa problemática da estrutura da vertente e as ligações com os desastres naturais. Não faltava documento. Está aqui o mapa dos tipos dos locais, dos perigos, recomendações gerais. Se tivessem seguido, nós não teríamos tido esse prejuízo que estamos tendo agora. Então, e isso aqui é uma das publicações. Nós temos 15, 20 publicações sobre isso aí. Os cientistas estão chamando a atenção que a natureza e o ser humano estão numa rota de colisão. E a guerra que nós estamos levando contra a Gaia não será ganha por nós. A Terra pode existir sem nós, nós não podemos existir sem a Terra. É possível que a gente já tenha, de tal maneira, alterado as condições de funcionamento dos ecossistemas que a gente não tenha mais uma volta atrás. O desastre de Antonina, o desastre de Angra dos Reis, o terremoto em Nova York, são sinais de que alguma coisa está profundamente alterada no planeta. Então eu vejo 3 atitudes básicas que nós temos que desenvolver, que é a atitude do cuidado. Tudo aquilo que vive tem que ser cuidado, porque se a gente não cuida, ele adoece e acaba morrendo. Segundo lugar, eu acho que nós temos que reinventar a cooperação. O que domina no mundo não é a cooperação. A economia, o mercado se rege pela competição, que é a guerra de todos contra todos e o mais forte ganha. E, em terceiro lugar, ter a consciência de que o destino da Terra, da humanidade, depende da nossa responsabilidade. Isto é, há atos nossos que nós não podemos fazer porque as consequências dos atos podem ser danosas para com a natureza.